Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao meu canal nesse momento. Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Bom, decisão do STF, imposições, obrigatoriedade, imunização, vai ser forçado, não vai ser forçado, o que está acontecendo no mundo, qual é a resolução mesmo do STF? No dia 16, um dia antes da imposição do STF, que governa o país na base da toga, um dia antes o governo já tinha lançado um plano de imunização, já tem a orientação para comprar algumas doses, né, de alguns países, precisa ter a verificação, o Ministério da Saúde deu uma data, deu um prazo específico, embora o STF tenha falado de 72 horas, estamos nos aproximando em quase... Já reduziram algumas horas aí, né? Mas falou em 72 horas. Eu vou explicar para você com relação dessa ditadura mundial, dessa imposição, por que tanta sede por isso, sendo que demora 5 ou 10 anos para algo desse tipo ser produzido e ter a devida eficácia, porque essa imposição, destruindo garantias fundamentais previstas na Constituição para o indivíduo. Eu vou falar inclusive para você nesse vídeo de um instituto internacional, de uma organização internacional que verifica direitos democráticos fundamentais, ou seja, ele verifica quais países preservam valores democráticos ou quais países estão tendo medidas arbitrárias, ditatoriais, autoritárias que vão acabar com as liberdades individuais. E vou falar para você que esse instituto se chama IDEA, 61% dos países após o sistema CVD, ou seja, de abril para cá, tiveram medidas autoritárias, arbitrárias e antidemocráticas, e os países que já flertavam com regimes autocráticos, ditatoriais, que eram mais frágeis na sua democracia, 90 a 92% desses países se tornaram ainda mais ditatoriais, impositivos, ou seja, destruindo garantias fundamentais dos indivíduos. Então vem comigo, eu vou falar de aspectos importantes e como a gente tem que se posicionar diante disso tudo, e no final eu te falo da parte escatológica, profética, bíblica, para te preparar e fortalecer a tua fé, beleza? Então siga comigo até o final. Ó, vou pedir a você carinhosamente para você se inscrever, deixar o seu like, tocar o sininho. É muito importante você fazer isso agora para a gente conseguir ranquear esse vídeo e posicionar muito bem o canal. Eu te dou 2 segundos, você se inscreve, toca o sininho, deixa o like, vai lá. Meu muito obrigado, te agradeço de coração, vamos seguir. Quem me segue lá no Instagram ou quem está comigo no Patreon, inclusive o meu Patreon eu não precifiquei, cada um contribui do jeito que quiser. E futuramente eu vou mudar para uma outra plataforma aí em português, para facilitar para todo mundo, tá bom, pessoal? Para ser mais acessível, tá? Você não precisa fazer uma cotação em dólar. Eu sei que o pessoal quer fazer uma doação, mas às vezes está em dólar, fica complicado, você tem um cartão, aquela coisa meio chata, meio constrangedora. Então eu vou migrar para uma plataforma em português, nacional, algo que eu estou bolando, né, planejando junto com o Chipac para poder facilitar aqui o acesso de todo mundo, estarmos próximos. Se algum momento, algum tema eu não posso tratar no YouTube, eu consigo tratar nessa outra plataforma, com lives fechadas e etc, tá? Já eu consigo divulgar para vocês, acho que em janeiro eu vou divulgar tudo para vocês, vai ser bem bacana, vai ter curso, vai ter muita coisa lá. Mas, por enquanto, eu convido você para ir lá para a minha comunidade do Patreon, que está bem ativa, e depois nessa migração eu aviso vocês. O link vai estar aqui embaixo, assim como vai estar também um link do meu Instagram, do Twitter, e se você me segue lá no Instagram, você viu que eu postei, inclusive o vídeo está completo no Patreon, de uma enfermeira lá do Tennessee, nos Estados Unidos, que ontem tomou a picadinha no programa lá de imunização, um programa emergencial. Então são profissionais da saúde. O que é foice, o que essa mídia maluca está falando, de que começou um plano nacional de imunização nos Estados Unidos, é mentira, é um plano emergencial para profissionais de saúde e pessoas expostas. E mesmo assim estão tendo várias reações. Eu vou pisar em ovos aqui, porque esse vídeo pode ser derrubado e pode ter sérios problemas para o canal, mas de qualquer modo, como eu sempre faço, eu coloco o vídeo lá no Patreon também, para segurar o conteúdo, você vai ter esse conteúdo lá. Então, por mais que a mídia esteja falando que lá nos Estados Unidos já começou um plano de imunização, e na China também, em outros lugares é mentira, começou um plano emergencial para profissionais de uma área específica, são profissionais de saúde, pessoas expostas, que precisam emergencialmente, sabendo que podem haver consequências, podem haver sequelas, elas assinam um termo e vão lá e se imunizam. O que está acontecendo agora é que muitas pessoas estão preocupadas acerca da imposição, da obrigatoriedade. Eu vou ler então a resolução aqui do STF, que é o que mais importa, e depois eu falo da live de ontem do presidente, tá? Eu comento sobre, inclusive, uma informação do Ministério da Saúde. E no final eu falo lá do IDEA, da questão da democracia, que 2020 é o ano mais ditatorial que a gente já viu,
A preparação para o homem da iniquidade, a última ditadura do mundo, né? É a preparação, eu falo da parte profética no final. Então vamos lá, eu vou ler aqui a decisão do plenário, eu vou só deixar focar para vocês verem o que eu estou falando. Eu estou no site do STF, tá bom, pessoal? E você tem que saber que o que está em jogo, essa decisão do STF, a posição do Dória, a posição de toda essa galera, é muito lobby com os laboratórios, é muita política e é uma coisa espiritual. Mas vamos lá. Vamos lá. O STF também definiu que os estados e Distrito Federal e os municípios têm autonomia para realizar as campanhas locais de imunização. Olha só, vamos prestar atenção, eles têm autonomia para realizar as campanhas locais de imunização, tá? O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado pode determinar aos cidadãos que se submetam compulsoriamente, ou seja, obrigado, a picadinha contra o CVD, prevista na Lei 13.979 de 2020. Né? De acordo com a decisão, o Estado pode impor aos cidadãos que recusem a picadinha as medidas restritivas previstas na lei. Quais são essas medidas restritivas? Ou seja, o Estado pode aplicar medidas restritivas para os cidadãos, para as pessoas que se recusarem a tomar a picadinha. Seja ela do Dragão, seja ela do Reino Unido, seja ela dos Estados Unidos, por aí vai. Quais são essas medidas que o Estado pode impor? O Estado pode impor multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer matrícula escolar. Mas não pode fazer a imunização à força. Ou seja, ele não pode forçar você a tomar a picadinha. Isso aqui é parte importante, tá? Para você se acalmar aí. Vamos acalmar. Vamos lá. Também ficou definido que os estados, o Distrito Federal e os municípios têm autonomia para realizar campanhas locais. O entendimento foi firmado no julgamento conjunto das ações diretas da inconstitucionalidade, que tratam unicamente da picadinha contra o CVD e do recurso extraordinário com o agravo, em que discute o direito à recusa da picadinha, a recusa à imunização, por convicções filosóficas ou religiosas. O que ele está dizendo aqui? Que nenhuma pessoa, isso já foi julgado, havia aí uma certa... As pessoas me perguntavam, existe jurisprudência de algum caso, já aconteceu de algum caso, uma pessoa que, por convicções religiosas, convicções políticas, sei lá, por convicção filosófica, se recusar a tomar a picadinha. Eu falei, olha, existia um caso de uma família de São Paulo que eram veganos, e aí para poder matricular o filho na escola, a escola exigia uma carteirinha de imunização, e a família entrou na justiça, o Estado recorreu e foi para o Supremo, e o Supremo deu causa, no caso para a escola, que obrigava a criança, no caso o Estado, obrigava a criança a se imunizar. Então ele está falando exatamente isso, né? O ministro Lewandowski, que ele está falando aqui, é que, independente das suas convicções religiosas, ou seja, eu acredito que a picadinha é a marca da besta, eles estão dizendo, pouco importa. Então assim, você percebe que eles só fizeram um jogo político para isso, para poder impor algo às pessoas? Mas preste atenção que o detalhe aqui é, independente da sua posição filosófica, se é vegano, sei lá o que é, não importa. Para você estar em determinados locais públicos, para você exercer determinadas atividades, você vai ter que passar por esse plano de imunização, né? Bom, aí vai se desenrolar, eu vou colocar para vocês o link aí, eu não vou forçar muito aqui nas histórias. O Barroso falando, lembrando a você que foi 10-1, foi uma lavada, ou seja, como esse pessoal da toga, ele impõe algo sobre o Brasil e ele governa o Brasil, com a toga, né? Ele governa o Brasil através de uma instância superior, impondo algo. O governo, no dia 16, um dia antes da decisão do STF, já tinha lançado um certo plano de imunização, e a live do presidente no dia de ontem, falando que ninguém pode ser obrigado a isso, ninguém pode ser forçado, também uma certa isenção de se firmar sobre o tema, e eu percebo também que aqueles que deveriam ter autoridade e se posicionar com relação a isso, não se posicionam e ficam com medinho, com o rabinho entre as pernas. Eu falo também dos militares desse Brasil, que são um bando de banana. Bom, mas é o seguinte, pessoal, o que eu penso, o que vai acontecer é que, infelizmente,
como nós já havíamos falado aqui, vai ser uma batalha judicial, para todos aqueles. Eu queria trazer para vocês aqui resposta que façam isso e vocês não vão precisar tomar essa picadinha, façam isso, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho, é uma imposição, isso foi imposto pelo STF e as pessoas vão ser determinadas, pessoas vão ser obrigadas. Tem como fugir disso? Claro que tem como. Você tem como fugir disso, mas você não vai conseguir colocar os filhos na escola. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes foi eleito e Eduardo Paes está alinhado com toda essa lógica, né? Tá? A mesma política do Dória, é a mesma lógica do STF, é a mesma lógica dos lobistas, dos grandes laboratórios e por aí vai, dessa politicagem, está alinhado, ou seja, aqui no Rio de Janeiro eu sei que vai ser obrigado. Meu filho ir para a escola, ele vai ser imunizado. E tem aqui um outro ministro falando, inclusive é o Alexandre de Moraes, que o pai não pode exercer autoridade sobre o filho. Olha que coisa interessante, que você não tem autoridade sobre o seu filho. E fala assim, não, meu filho não vai tomar essa picadinha. Está falando, você não tem autoridade sobre o teu filho porque é uma decisão coletiva. Isso refere-se ao coletivo. Então a sua decisão sobre o seu filho vai trazer complicações para a sociedade. Então ele tira do pai a decisão sobre o seu filho. Então o que nós estamos vendo são arbitrariedades, são medidas impositivas em um período que deveria ter mais cautela, em um período em que grandes médicos, cientistas, profissionais da área falam para ter calma, cautela, esperar, porque as consequências podem ser sérias. As próprias empresas, essa Big Pharma envolvida nesse processo, porque tudo tem a ver com bilhões ou trilhões, né? Já que o próprio governo federal tinha separado 20 bi para compra emergencial de algumas doses, né? Agora você imagina que são trilhões envolvidos nisso, então tudo tem a ver com trilhões, tudo tem a ver com política, tudo tem a ver com o mundo sendo preparado para o homem da iniquidade, o mundo sendo preparado para a última ditadura. Não tem a ver em si com uma questão de saúde, pessoal. Porque se fosse isso, deveria, por exemplo, estar se discutindo os meios alternativos até que a picadinha fosse devidamente comprovada, passada por todos os processos. Eu não sou contra a picadinha, não sou mesmo, não sou desses radicais. Eu acho que existem avanços nessa área, porém agora, impor isso à sociedade dessa maneira e você trazer implicações tão sérias para as pessoas que trabalham, que são profissionais, os próprios profissionais de saúde falam que não vão fazer isso, não vão tomar, porque sabem do risco que está envolvido. Um processo de desenvolver uma picadinha desse nível demora 5, 10 anos e fazer isso em caráter emergencial, em pessoas com sequela no mundo e várias outras fases, as outras fases que não foram cumpridas ainda estão na fase 3, né? Então, o próprio Xing Ling, os próprios outros laboratórios, a gente tem o Butantan, a gente tem a Fiocruz, né? A gente tem institutos aqui que são gigantescos e tem um órgão do governo que fiscaliza isso. Então, a decisão, para a gente sintetizar, a decisão do STF é que a Anvisa ela tem 72 horas para poder responder a isso, ou então vai ser em caráter de justiça que vai ser comprado de onde quer que for, seja da Europa, seja através do Xing Ling, do Japão ou dos Estados Unidos. Entenda aí que o jogo é laboratorial, o jogo é lobby que sustenta a política mundial durante muitos anos. Se vocês fizerem uma pesquisa básica, pessoal, sobre os lobistas da Big Pharma, vou usar esse termo aqui para não ter problema, os lobistas da Big Pharma, pesquisem, vocês vão se assustar. Como que eles sustentam a política mundial? Como que eles sustentam... E tem informações aí, eu já publiquei várias coisas, inclusive já coloquei no Patreon, de mais de 10 anos atrás. Tudo que está acontecendo hoje sendo mostrado há 10 anos atrás. Entendeu, pessoal? Bom... Tem a resolução do STF, tem aqui o resumo, você pode ler depois, eu vou deixar o link aí para você ir lá fazer seu estudo, fazer sua observação. Eu só quero voltar à questão do IDEA, que é o Instituto para a Democracia Mundial, e esse instituto apresentou, como eu falei na chamada do vídeo, que 61% dos países adotaram medidas arbitrárias que violam garantias fundamentais, garantias constitucionais. O que estão fazendo, o que nós estamos vendo, é uma grande visão profética, é uma grande visão futura do que vai acontecer, porque muitas pessoas falam assim, não, para a manifestação do anticristo, para essas coisas escatológicas, para as pessoas serem obrigadas, para a marca da besta, etc., vai demorar muito, porque tem isso, tem aquilo. Nós estamos vendo que bastou uma questão de saúde. É uma questão grande, séria, claro, muito séria, muitas vidas se perderam, mas você vê que bastou essa questão de saúde para as leis fundamentais
triviais, dorsais, estarem sendo violadas, destruídas, né? Por uma questão de política, por uma questão de lobby, por uma questão de adequação à política mundial, à reset mundial, a uma imposição que nós estamos vendo agora. Então bastou algo acontecer em 2020 para que isso pudesse ficar claro diante dos nossos olhos. O que nós estamos vendo agora é o mundo sendo apertado, as garantias democráticas, as liberdades individuais fundamentais. Por exemplo, já teve país, que eu vou depois colocar lá no Patreon para vocês, de um cidadão que se recusou a usar a máscara. Ele foi preso mesmo, e condenado a 1 ano. Claro que ele vai recorrer, vai sair antes, mas foi condenado, a sentença foi a 1 ano. Por quê? Porque ele estava colocando a vida das pessoas em risco. E olha só, sendo que já tem estudos que questionam essa questão da eficiência, da eficácia, né, 100% comprovada do uso da máscara, se realmente previne o indivíduo ou previne que os demais que estão à sua volta sejam contaminados. Então isso também é questionável. Também os lockdowns, os bloqueios são questionáveis. Claro que é questionável, porque nós estamos diante de uma situação emergencial e tem que ser criticado, tem que ser observado e outras alternativas têm que ser apresentadas. O problema é quando a gente tem uma imposição como essa. O problema é quando a gente tem um órgão superior como esse governando o país, né? Impedindo, inclusive, que a Anvisa, que tem autoridade, que tem profissionais, que tem cientistas, que tem médicos, tem pessoas responsáveis ali para poder fazer a verificação, fazer os devidos testes, né? Comprovarem. Se você me perguntar assim, Rafael, desculpa aqui a enxurrada de palavras que eu preciso falar rápido para você, para esse vídeo não ficar tão grande. Rafael, você vai tomar esse negócio? Não, não vou. Eu vou sofrer as consequências que tiver que sofrer. Meus filhos vão ficar em casa se tiver que ficar, até que a eficácia seja comprovada. Aqui eu não estou questionando se a picadinha é RNA, mRNA ou o que. Não estou questionando isso. Não estou questionando se tem um nanochip ali dentro. Eu não estou questionando essas coisas. O que eu estou questionando é a eficiência, a eficácia. E eu tenho clareza que o mundo está sendo preparado para a última tirania. Daqui para frente, quem tem uma leitura sobre a Bíblia, quem tem uma leitura profética das coisas, percebe, não é questão de ter uma visão negativa. Eu tenho uma visão muito positiva, mas é positiva de acordo com a palavra, com as escrituras. As escrituras me orientam que o mundo está sendo preparado para o homem da iniquidade, o homem que não respeita a lei. E nós estamos vendo em 2020 leis fundamentais que a gente sequer imaginou que seriam destruídas, sendo destruídas e reconfiguradas agora. Bom, eu sou Rafael Bittencourt, estou fazendo esse vídeo para dar a minha posição, respeitando também a sua posição, mas eu quero ouvir o seu comentário e o seu posicionamento aqui embaixo agora. Deixo links importantes para você, inclusive das coisas que eu estou falando, para você clicar e lá tirar a sua conclusão também. Um grande abraço, valeu, compartilhe esse vídeo, tchau, tchau.